A gente vai estar usando o artigo do Reis, e lembrar que a gente está justamente seguindo essa sequência. Nós temos um problema de pesquisa, e aí nós vamos ter que selecionar, de acordo com esse problema de pesquisa, a sua natureza, como é que nós vamos pesquisar, né? E nisso nós vamos ter a fonte dos dados, e dessa fonte nós vamos ter que tirar uma pequena parte, que nós chamamos de amostra. Ou amostragem também, né? E, com isso, nós vamos ter a construção do dado, como o professor Adel disse, e nós vamos analisar esses dados. Ok? Então, precisamos ter essa sequência em mente. Nesse artigo, ele vai apresentar que foram analisados essas revistas, a Abaco, Acta Scientia, a Alexandria, a Amazônia, que é ali da Federal do Pará, né? A Dinamis, a Revista de Educação, Ciência e Matemática, a Revista de Ensino de Ciência e Matemática, Revista Eletrônica de Debate e Revista de Experiência e Ensino de Ciências. Por quê? Porque todas elas falaram que no seu escopo eles trabalham com artigo em ensino de ciências e ensino de matemática. E você vai perceber que os artigos de ciências são maior quantidade, deu 51, né? E os artigos de matemática deu menos, deu 28. Somando, deu 79 artigos. E a gente escolheu uma base de comparação de temas. Que temáticas foram essas publicações? Na área de ensino de ciência, nós pegamos as linhas do ENPEC, que é o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências. Inclusive, acabou de sair o edital. Estão aceitando trabalhos até em setembro, se eu não me engano, né? Vai ser ano que vem o ENPEC, e o legal dele é que vai ser em Goiás. Então, a passagem talvez não seja tão cara. E aí mostra que 17 artigos foi na área de ensino e aprendizagem de conceitos. Então, o pessoal quer saber se o pessoal está entendendo o conceito científico, né? Formação de professores, processos de material didático, deu 6 artigos cada um, né? Alfabetização científica e CTS, né, que Ciência, Tecnologia e Sociedade, deu 5 também, cada um. História, Filosofia e Sociologia da Ciência e Espaços Não Formais, deu 4 artigos cada um. Diversidade, Multiculturalismo, deu 3 artigos. A questões metodológicas e TICs, né, deu 2 artigos cada um. Agora, linguagem, discurso, currículo, encontramos somente um. Educação ambiental, educação em saúde e avaliação e políticas educacionais não foram encontrados nenhum artigo, né? E 5 não entravam em nenhuma dessas classificações. Pessoal, colocando dessa maneira, a gente já percebe claramente que a nossa categoria ela foi a priori, antes da experiência. Nós já escolhemos e pegamos e comparamos a categoria e dissemos, é compatível? Não, não é compatível. Os artigos de ensino de matemática, nós percebemos que 7 era na formação de professores de matemática, 4 em didática da matemática, 3 na linha de ensino fundamental e ensino médio, e na área de TICs, né, e educação à distância. Foram encontrados 2 artigos na parte de processo cognitivo e linguístico, modelagem matemática e filosofia da educação. Um artigo somente na área de matemática no ensino infantil e matemática no ensino superior, né? História da matemática, cultura e probabilidade estatística. As demais não foram encontradas, que foi currículo e educação matemática, avaliação e educação matemática, diferença e inclusão. Aqui, de cara, a gente percebe uma coisa que entre os dois tem em comum. A parte de avaliação e currículo, existem as categorias, mas nessas revistas elas não foram publicadas. Então, é carente nessas revistas desses tipos de trabalho, né? A natureza delas. Dos 79, 72 pesquisas eram qualitativas. Então, a minha pergunta é, que tipo de abordagem é mais comum na pesquisa em ensino de ciências? Abordagem qualitativa.
Sem medo de ser feliz, a gente pode afirmar isso. Dessas, 38, né, declararam seus autores, e 34 a gente teve que deduzir analisando a metodologia, porque eles não falaram que era qualitativo. 6 deles eram métodos mistos, então quer dizer que eles teve um modelo ali quantitativo e também teve um outro modelo qualitativo. E somente uma única pesquisa, ela foi totalmente quantitativa. Quer dizer que houve um teste de hipótese, todo aquele processo, né? E aqui a gente coloca de 27 trabalhos em ciências e 11 trabalhos em matemática foram explicitamente pesquisa qualitativa e somente uma em pesquisa quantitativa. E nenhuma delas foi em matemática. A gente poderia até esperar, não, a única pesquisa em método quantitativo vai ser na matemática. Não, foi em trabalho de ciências. Sobre a natureza, né? Aqui nós vamos colocar que 38 artigos, eles claramente são pesquisa de descrição. Agora, observa, a pesquisa é qualitativa e ela é descrição. Quer dizer que elas são trabalhos que procuram descrever ou ambientes, ou situações, ou discursos. Ela não tem a necessidade de pegar uma teoria e fazer as hipóteses. Não. Ela vai para aquele ambiente e faz uma descrição do que está acontecendo. A pesquisa de descrição, como a pesquisa de exploração, são pesquisas iniciais de uma área. 30 foram identificados como pesquisa exploratória, quer dizer que são aquelas pesquisas que não existem dados quantitativos, dados com modelagens anteriores, né? Então, você vai nessa temática e você vai fazer uma pesquisa exploratória para conhecer sobre aquela área. E, como eu coloquei aqui, muitas dessas pesquisas não declaravam se eram pesquisas exploratórias ou pesquisas descritivas, né? E aqui eu vou colocar... isso mesmo. Pessoal, bem aqui nós estamos as fontes de dados, né? O sujeito, pesquisa que foi lá com o sujeito e coletou o dado desse sujeito, né? Foram 11. O espaço, então, a pessoa foi nesse espaço e coletou os dados nesse espaço. 17. Documentos, foram artigos, leis, ou foram planos de aula, algum documento voltado para uma instituição. 18. Então, 3 principais fontes de dados foram os sujeitos, o próprio espaço e os documentos desses espaços. Agora, o instrumento de construção de dados, pessoal. Foram percebidos essas categorias aqui, que foram justamente as entrevistas, questionário. Questionário subentende o quê? Que o pesquisador entregou o material para o sujeito preencher. Na entrevista, a gente chama normalmente de formulário, porque quem preenche o formulário é o pesquisador, né? Escala de atitude, que é você criar uma escala de 1 a 5, 1 a 4, né? Observação participante, foi lá, observou e participou da atividade, mas descreveu no seu diário de bordo. Registro de reuniões, diário de campo, dados, banco de dados e textos, né? Pode ser vários tipos de textos, né? Aí mostra claramente que explícitos, né? E os implícitos. Na área de ciências, os explícitos e os implícitos. Quer dizer que muitos deles não declararam qual era o seu instrumento, teve que ser deduzido. E aqui de cara a gente sabe que o que foi mais utilizado foi a entrevista, foi o questionário, você vai descer um pouco mais aqui, você vai ver também a observação participante, e desce mais um pouquinho, você vai ver aqui textos, né? Bastante números aqui em texto, olha só, 14, 5, 7 e 4, né? Então, passou aqui de 30, brincando, né? Aqui também chega a 20, por exemplo, as entrevistas, e chega quase a 30 também questionários. E a questão da análise? Eu construí o dado, isso não é já resultado? Não.
Quando você coleta o dado, transcreve aquele dado, por exemplo, você fez uma entrevista, legal, você gravou. Aí você vai transcrever a revista, a entrevista. Você tem um dado puro, vamos dizer assim, puro no sentido de quê? Que ele ainda não passou por suas categorias de análises, necessariamente. Ele está ali, mas ele precisa ser analisado. E você vai ter que ter um instrumento de análise. Os instrumentos de análise mais utilizados aqui foram as análises categoriais textuais, que a gente pode chamar aqui de, especialmente análise de conteúdo, deu 46 ocorrências, né? Análises ensaísticas, quer dizer que são trabalhos de ensaio, a pessoa fez várias leituras e produziu um ensaio, 22, né? Análises situacionais, são pesquisas, por exemplo, a pesquisa-participação e a pesquisação, que você vai, trabalha com os sujeitos, faz uma atividade junto com o sujeito e faz um produto no final, né? E isso é registrado como pesquisa. 20. O estudo de casos, que é quando você elenca de uma diversidade um caso relevante para pesquisar. 19. Análise qualitativa, nós botamos assim qualitativa porque, na verdade, não teve um método. Foi um questionário e a pessoa fez uma leitura interpretativa. Não usou uma técnica específica, né? 16 trabalhos. Isso é muito, pessoal, porque, na verdade, o pesquisador, ele não usou, não empregou nenhuma técnica, né? Ele leu e interpretou. Esses dados podem ser facilmente contestados. Análise quantitativa, aqui nós botamos 12, né? Nessa análise quantitativa, são, na verdade, ferramentas, métodos quantitativos, como o uso da percentagem, o uso da proporção, o uso de o uso de hipóteses, né, como análise estatística, o uso do gráfico. O gráfico, ele supõe uma frequência, né? Está aqui também. E outros, né? Deu 12. Então, deu 147 registros de análise. Então, uma coisa é construir o dado, outra coisa é analisar o dado. Tá bom, pessoal? Bem, aqui ficou uma porcentagem geral para a gente ter noção. Método de análise categorial de texto, especialmente análise de conteúdo, deu 31%, né? As opções de análises ensaísticas, que é criar um ensaio, uma discussão teórica sobre algo, 15%. Proposta de análise situacional, é pesquisa empírica propriamente dita, você vai lá, né, faz uma atividade com o seu grupo, 13%. Gente, 13% trabalharam com aluno ou professor. 13%. O resto das pesquisas, necessariamente, não tiveram engajamento com eles, né? Estudo de caso, 12. Análise quantitativa aqui, 8, né? E outras formas de análise, 8. Aliás, eu tenho aqui uma parte que eu anotei da professora Gatti, uma citação longa. Os resultados de pesquisa, na sua delimitação pelo social, parece também ter alguma relação com os métodos de trabalho dos pesquisadores, em sua possibilidade de gerar alguma credibilidade dentro e depois e fora dos ambientes acadêmicos. Algo ligado à plausibilidade dos resultados da sua generalização ou transformação em ação em prática. Claro que essa disseminação é seletiva, desigual e depende do jogo de força social em determinado momento. Esses aspectos mereceriam maiores estudos. O que ela está dizendo? Que muitas pesquisas, elas são feitas para determinados grupos. Pessoal, até a ditadura militar, a maioria das pesquisas, ela tinha um forte apego quantitativo, porque nós adotávamos os modelos pragmáticos estadunidenses. Quando houve a Constituinte da década de 80 e 88, a ditadura militar saiu, as universidades adotaram maciçamente pesquisa qualitativa. Por quê? Porque não havia mais o julgo militar nas universidades e outras coisas que controlavam as políticas de pesquisa. Isso fez com que a pesquisa quantitativa ficasse na margem.
Teve revistas que abandonaram, aboliram a pesquisa quantitativa. Depois da década de 2000, com essa ação exacerbada, essa reação exacerbada do quadro de pesquisas brasileira, começou a se resgatar novamente a pesquisa quantitativa. Mas o que a gente vê claramente, pesquisa na área de educação é pouco quantitativa. E aí o que acontece? As pesquisas quantitativas, elas têm uma possibilidade de maior generalização, porque você cria uma teoria, cria um método de modelagem e testa esse método de modelagem, pode ser generalizado, ou tem um nível de generalização. A pesquisa qualitativa, ela é descritiva ou exploratória, e ela só tem validade com aquele fenômeno naquela circunstância. Dificilmente vai ser repetida, dificilmente vai ser generalizada. O que vai poder se fazer é que numa outra pesquisa semelhante você compara. E pode ter similaridades. Mas ela não é um método para ter generalizações. E a gente chama atenção nisso, que a nossa pesquisa na área de ciências e educação, com essa predominância de pesquisa qualitativa, elas são pesquisas descritivas e exploratórias. A explicativa, que são aquelas que usam teste de hipótese, são raras. São raras. Quem sabe aí você, quando for fazer o seu mestrado, de repente você pensa em resgatar nisso na sua pesquisa, né? Ou valorize um pouco sobre isso, ou estude sobre isso, que é importante, tá? Terminando essa parte, eu prometi para vocês que nós iríamos dar uma olhada em como preencher um formulário, aquele que nós fizemos, que a gente estava com dúvida, né? Antes de eu passar nisso, vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente apresentou agora? Peguem os aspectos que vocês ficarem em dúvidas, que é o momento para a gente esclarecer. Bem, enquanto vocês aí anotam aí no chat as dúvidas... Matheus. Não, eu ia fazer uma pergunta sobre o assunto do professor Jardel. Pode falar. Professor, aquela parte das abordagens e tal que o senhor falou, do positivismo, do marxismo, aquelas abordagens eu vou ter que escolher uma para o meu projeto, ou para a minha pesquisa, ou sei lá, sabe, vai ser um... Eu vou te devolver com uma pergunta. Tu achas assim, vendo aquelas abordagens, o que elas significam, tu acha que tu vai escolher elas a priori antes de pensar naquilo que tu quer responder, na tua hipótese, na tua proposição? Isso é uma coisa importante. Eu, por exemplo, eu falo para ti que a questão da abordagem, ela tem que ser muito refletida em relação à proposição que você quer responder. Se você quer compreender um fenômeno, você já sabe qual é a abordagem que você quer utilizar. Já está no verbo, inclusive. É só um exemplo. Agora, se tu quer uma resposta exata, tipo, eu quero uma explicação para um fenômeno que está acontecendo na realidade. Não importa como, mas eu quero entender por que aquilo acontece. Já sabe qual é o outro tipo de abordagem. O verbo, um detalhe interessante, quando você levantar a sua questão problema e proposição, observa o verbo. Usa a taxonomia de Bloom, usa outras técnicas, isso é interessante. Isso ajuda muito, inclusive. Por isso que muitas pesquisas do campo da ciência, eu ia até comentar isso com o Saulo, eu estava refletindo, professor Saulo, será que justamente a escolha pela abordagem qualitativa não seria um porto seguro na questão de, eu só vou aqui compreender meu fenômeno, porque está acontecendo tal coisa, e vou descrever o que está acontecendo nesse fenômeno, publicar, tá ok. Porque muitas das vezes a maior crítica dos cientistas fora das ciências sociais é justamente isso. É de você ter o apego em querer compreender aquela questão, descrever todo aquele fenômeno que você está relatando no seu artigo, mas você não responde nenhuma pergunta. Você só levantou o problema. Isso ocorre muito. E isso tem muito do paradigma, né, que você vai estar trabalhando. Por exemplo, sobre o que o Matheus colocou, semana que vem a gente vai estar no segundo formulário. No segundo formulário você vai ver artigos, né? Vai ler resumos.
E ali você começa a perceber, olha, determinada temática, ela se encaixa melhor com isso, não com aquilo, entende? Vamos imaginar, uma pesquisa positivista, ela é ideal para biologia, física e química, porque eu trabalho com objetos fora de mim que respondem aos métodos e ferramentas. Então, claramente, eu posso dizer, eu crio uma teoria, faço uma hipótese e um experimento para poder fazer a verificação. É perfeito para as ciências da natureza. Agora, isso dá certo, esse paradigma, para várias áreas da vida humana? Por exemplo, esse tipo de paradigma, ele é bom para análises psicológicas voltadas, por exemplo, para estresse? Depende do modelo da pesquisa. Por exemplo, se eu não tenho tem muita pouca coisa sobre a área do estresse, a pesquisa qualitativa, descritiva, ela é fundamental e importante. Depois de ter muita pesquisa descritiva, vai ter os pesquisadores da área explicativa, que vai criar hipóteses e vão adotar modelos estatísticos. Mas sem esses dados, ele não tem como fazer isso. Só que para ter a pesquisa descritiva, teve que ter o camarada que fez a pesquisa exploratória. Então, uma cadeia puxa a outra, né? A exploratória dá estrutura para a pesquisa descritiva. E a pesquisa descritiva vai dar estrutura para a pesquisa explicativa, que é aquelas que adotam métodos quantitativos, né? E na educação? Na educação, muitas das vezes, a gente tem vários dados que não são brasileiros, são de fora. Por exemplo, o pessoal pega o PISA e compara, né? Aí o que acontece? Pega o PISA e compara com o nosso, a gente não tem dados. Por quê? Porque ainda precisa ter a pesquisa exploratória para poder fazer depois a pesquisa descritiva, para que tenha a pesquisa explicativa. Mas aí, como é que fica a pesquisa positivista, marxista e compreensiva? Por exemplo, dentro de um contexto de sala de aula, é interessante a gente fazer uma pesquisa exploratória, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Depois disso, a gente pode fazer uma pesquisa descritiva, quando a gente já sabe o que a gente vai olhar. Tendo já uma pesquisa descritiva que fale, dá para pensar depois uma pesquisa explicativa. Entendeu? E aí o que acontece? O marxismo, ele entra muito na pesquisa descritiva. O compreensivismo, ele entra muito na pesquisa exploratória. Eu tinha E o positivismo vai pegar na pesquisa explicativa. Eu tinha uns exemplos, uns textos que eu ia até mandar, mas eu acabei perdendo, que eu achava bem interessante. Era um texto que falava um exemplo de uma pesquisa descritiva, mas assim, um texto peculiar, para vocês entenderem. É um texto, uma historinha. Aí uma historinha para retratar a pesquisa exploratória e a outra para retratar a pesquisa explicativa. Eu vou ver se eu acho, e aí eu anexo lá no repositório lá do arquivo lá do grupo. É bem interessante. Mas vocês vão ver aí, por exemplo, olha só, a pesquisa do PISA, é de graça, você baixa da internet, você pode estudar, né? Que vai falar sobre os alunos do 9º ano, os alunos da 5ª série, né? Ele vai ser uma pesquisa que vai ter um desenho muito próximo de uma pesquisa positivista, mas não é totalmente positivista, porque ele vai fazer um modelo misto, né? Ali, por exemplo, ele mostra claramente a porcentagem e a comparação percentual com outros países. Por isso que o pessoal diz, o Brasil, se não é o último, é o penúltimo. É verdade, porque comparando com o modelo que eles fizeram e testaram da mesma maneira em todos os países, o Brasil saiu entre os 5 piores, né? Isso ocorreu, isso é verdade mesmo, né? Mas para eles fazerem isso, houve uma pesquisa exploratória, houve uma pesquisa descritiva, que eles criaram as categorias que todos os países da OCDE, né, que é a organização comercial, ocidental, é uma coisa assim, né? E aí o que acontece? Eles já têm esses dados. Todos os anos eles fazem estatísticas sobre isso, né? Mas vamos imaginar, eu vou fazer uma pesquisa de estágio e quero entender
se existem problemas de acessibilidade, que seria pessoas que têm deficiência física de entrar na escola, ou deficiência mental. E aí, o que vai acontecer? Isso daí você vai ter que ter pesquisa exploratória e descritiva. Tem no Brasil? Tem. Se quiser, eu posso entrar direto na pesquisa explicativa. Seria positivista, né? Se eu quisesse. Contudo, não tem tanta pesquisa em Manaus. E aí eu não sei por que não tem. De repente, não seja falta de dinheiro. Aí eu vou ter que conversar com as pessoas, vou ter que fazer uma exploração. Olha, o tema que a gente vai trabalhar, que é o estágio, a gente tem muita literatura que a gente vê do Sul, do Sudeste, né? Até de alguns lugares do Nordeste, mas a gente vê que aqui em Manaus, assim, tirando a UEA, que a gente vê que ela publica bastante, né, na área, e o pessoal do IFAM, que eu acho que agora está começando todo vapor, aquela revista, a gente não vê muita coisa de estágio aqui. Por exemplo, um livro, um autor realmente publicando estágio. A gente tem a Selma Pimenta, a gente tem a Ana Maria Pessoa, lá em São Paulo, tem outros autores que é referência, a Gatti, que discute muito formação de professores, no Rio de Janeiro. Então, a gente está muito carente ainda aqui em Manaus do nosso próprio contexto, da gente conhecer a nossa realidade, como é que é o estágio no Amazonas. Aqui é o Evandro Guedin, né, que é o principal autor da região norte na área de estágio. E ele é da UFAM, vocês sabem, o UFAM Maitá, se eu não me engano. Ele é o da linha da filosofia, né, do currículo. Né? Ele é formado em filosofia, tem livros de filosofia, mas o projeto de doutorado e pós-doutorado dele foi toda na linha do estágio. Estágio na linha do Sean, né, Donald Sean, professor reflexivo. Pessoal, eu vou aqui estar colocando uma projeção do site para vocês. Estão conseguindo enxergar aí o site? Esse daqui são algumas respostas, né? Do nosso primeiro formulário já houveram 8 entradas, né? Foram dessas matrículas aqui, metade dela foi da 21650123, aí teve o 21650124 e uma entrada do 21754987, né? Aqui os nomes das revistas, o ISSN, né? Metade delas é A1, A2 tem 3, né? E B1. A maioria é internacional. E aqui, pelo que eu percebi, a maioria conseguiu localizar aonde está o escopo, né? Que seria o que é aquela revista. Na tiragem dela, 2 é trimestral, 2 é mensal, 2 é quadrimestral, 1 é anual e o outro é semestral. Cara, a revista anual é estranho, né? Qual é essa revista anual? Estou curioso agora. A gente vê a tabela, né? Que aqui não tem como fazer associação, né? Os volumes, a maioria aqui já passa do volume número 15, né? Olha só. 15, 17, 22 tem 2, né? Agora, olha só indexadores. A maioria deles tem mais de 6 indexadores. Sobre o tipo de instituição, né? A maioria também são revistas que são promovidas por universidades, né? Ou por programa de pós-graduação, no caso, né? Outras instituições têm 2 aqui, uma por uma instituição de pesquisa. Aqui o nome dos editores, né? E aqui o ano de fundação, que foi o que alguns falaram. Rapaz, foi difícil achar esse ano de fundação, né? Às vezes Dário a gente tem que limpar mesmo, né? Dário Fiorentini, eu já lembro logo de educação matemática. Aqui nós temos o ano de virtualização, né? Esse daí, normalmente, ou ele fala, ou a gente tem que olhar qual é o primeiro número virtual, né? E a gente sabe que é aquele dali. E aqui é o número de citações do artigo mais citado, né? Então, tem revista que o artigo mais citado que ele achou no Google foi 8, né? Aqui eu gostaria de sugerir para vocês que vocês olhem a primeira e a segunda página e vejam realmente. Porque às vezes não vem nas primeiras. Você vai olhando.
Por exemplo, no artigo que a gente publicou, a gente analisava até a terceira página do Google Acadêmico, né? O nome daquela revista. E ficava observando qual era o artigo que tinha maior número de citação. Aqui, a referência, pessoal, não era para botar o ano, era para botar a referência toda. Santos, ponto, não sei o quê, artigo tal, 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 revista tal, sabe? É a referência, para a gente saber qual é o artigo mais citado da revista. Aqui as dificuldades, aqui, olha, foi bem difícil encontrar todas as informações. Tive dificuldade de encontrar e entender, né? Ocorre mesmo. Algumas das informações tendem a ser mais difíceis, concordo. Nesse só não encontrei o ano de visualização, né? É relativamente mais fácil. E sobre a coerência da revista, a maioria está achando que ela está no 4, né? Mas sim, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, você vai pegar o ISSN da revista que você deve ter recebido. Aí você coloca aqui no Google. Eu botei esse ISSN aqui, né? Dei Enter e encontrei aqui, Revista Eletrônica de Enfermagem. Ela tem a plataforma dela na Universidade de Goiás e já tem a versão dela na Cielo. Abri ela aqui na Cielo, tá aqui ela bonitona, né? E aí, tenho que começar a preencher. Vou colocar aqui a minha matrícula. Aí, eu tenho que colocar aqui o nome do periódico. Vamos voltar lá, né? O nome do periódico é Revista Eletrônica de Enfermagem. Colei. ISSN. Vou voltar lá para pegar o ISSN. Tá dando para perceber que, assim, a maioria é basicamente isso. Eu acho que eu não copiei. Ah, copiou sim. Tá. Qualis dela, né? Essa daqui, eu tenho que me lembrar onde foi que eu peguei o Qualis. Ah, tá aqui. Ela é Qualis B1. Ela é nacional, né? Escopo. Eu abri aqui a revista, já está bem aqui, ó. Vou copiar e vou colar. A tiragem dela. Eu vou ter que ir aqui de novo na revista. É uma revista livre, tal, 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 tal. Aqui ela não está dizendo necessariamente qual é a tiragem, né? Como ela não diz, eu vou ter que abri-la, né? Vocês estão conseguindo observar, pessoal? Até agora sim, né? Mas eu já tenho algumas perguntas já. É, vai anotando, por favor, para não esquecer. A Ellen está trazendo uma questão interessante aqui, ó. Teve uma revista que eu encontrei que dizia que era A2, mas a própria revista indicava que ela tinha virado A1. Ela está A2 lá na tua lista, mas ela virou A1. Pode colocar na observação. Deixa na minha lista. Porque, senão que eu falei que houve uma nova tiragem do Qualis, né? Essa tiragem quase ninguém está recebendo, está aceitando, porque houve uma mudança muito brusca dos critérios. E a comunidade não foi ouvida. O governo federal fez uma mudança, né? E aí a gente vai saber, ano que vem, que vai ter um outro Qualis ano que vem. E aí esse outro Qualis parece que houve um diálogo melhor. Se tu observar essas coisas, Ellen, bota na observação, não tem problema. O caso. Aqui, pessoal, você vai ver que o volume quer dizer o ano, né? Volume 22 quer dizer que está no ano 22. Bem aqui, por exemplo, dá para perceber que no volume 17, ela era 1, 2, 3, 4. Ela era quadrienal, né? E por alguma razão, a partir de 2016, a gente só está encontrando um, né? Um único número.
Nesse caso, a gente vai subentender que ela se tornou anual. Tá, vamos voltar lá para o nosso formulário. Qual é o volume que está, né? Está no volume 22. Quantos indexadores? Vamos ver. Nossa, tem mais de 6, com certeza, né, gente? Olha aí. Haja indexador. Tipo de instituição do periódico. A gente vai ter que dar uma lida lá, né? É de acesso gratuito. Olha aqui, ele está falando que ele é trimestral. Só que a gente vê na revista anual, né? Vai confiar E em quem? agora, pessoal, como é que eu vou fazer? Fique com o que está escrito. Está escrito trimestral, de repente, pode estar numa outra plataforma, né? Vai ver que Eu vou mudar minha botam resposta aqui. no trimestral mesmo, inteiro. Eles não particionam mais como antes. Tá. Ele fala que é da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Então, é da universidade, né? Nome do editor. Bem, eu não estou conseguindo enxergar. Geralmente aparece o sobre no site. Corpo editorial, bem aqui, ó. Tá vendo só? Universidade, editor. Marcelo Aqui, ó, Medeiros. editor. Esse mesmo é o camarada que a gente está procurando. Olha lá, né? Ano de fundação do número da revista. A gente volta para lá e olha só. O número 1 dela foi em 1999. E o ano de virtualização? Vamos ver. Se tiver virtualizado o número 1, é o número 1. Está virtualizado. Então, também vai ser 1999. Quer dizer que naquela época eles lançavam? Não, nem tinha internet direito. Mas eles escanearam e botaram disponível, né? Número de citação do artigo, né? Oi, Jardé, fala alguma coisa? Não, só ia fazer essa observação em relação aos 2 ISSNs que eles encontraram, né? Teve uns que me perguntaram da versão online e da versão impressa, que eu falava para eles. Isso acontece. Você pode colocar lá nas observações, né? Por quê? Porque muitas revistas, elas nasceram impressas, e quando elas mudam de canal, por exemplo, canal impresso para o canal de CD, ou o canal de endereço eletrônico, ele tem que mudar também de ISSN. Então, às vezes, a mesma revista, o conteúdo, pode ter 2, 3 ISSN, dependendo de quantos canais ele está usando, né? Bem, eu botei aqui no Google Acadêmico, Revista Eletrônica de Enfermagem. O primeiro que apareceu, olha, só tem 4 citações. Mas olha aqui a segunda, 77. No caso, Saulo, recomendaria o ISSN online, né? Já que é o que a gente mais visualiza. Não, e o ISSN que ele vai lançar lá em cima é o online, porque está consultando online. Se tiver algum outro, coloca lá embaixo, né? Nas observações. Aqui, pessoal, vocês estão observando que aqui de 77 parece ser o maior, né? Os outros têm menos. Ó, aqui, ó. Tem 135 citações esse. Então, vamos passar para a segunda página. 22, olha, 155. Esse é o maior número até agora. Tem nenhuma maneira de colocar na ordem, não, isso aí, só do filtro do escolar? Eu já tentei, ele tem uma questão do ano, mas o ano não é citação. Aí o relevante não é citação. O relevante é quantas vezes ele é mostrado. E às vezes artigos, mais recentes são mais mostrados do que outros, do que até alguns que são mais citados, né? Estou na terceira página e os números estão dando menor do que aquele da segunda página. Então, vou voltar para a segunda página e vou pegar aquela de 155, né? Tá aqui, né?
Eu quero a referência toda. Você vai clicar bem aqui, ó, tá vendo? Citar. Essas aspasinhas aqui, ó. Clica. Vai aparecer aqui, olha. Você só vai copiar e colar lá. Aqui, no caso, vai ser 155 citações, né? E aqui eu vou colar a referência do artigo. Professor, mostra lá de novo a referência, rapidinho, no artigo. Voltando. Está aqui, né, no Google Acadêmico, 155 citações. Foi o que eu achei de maior, né? Bem aqui no lado da citação tem umas aspinhas, tá vendo só? Ao lado da estrelinha. Clica nele e vai aparecer como você cita ele na ABNT, na APA e na Mila. No caso, a gente está usando aqui a ABNT, então eu cliquei em cima, ele já selecionou tudo. Eu dei o comando Ctrl+C. Bem fácil, né? E aí, colei aqui. Minha observação, né? No caso, a minha observação, vou botar os últimos volumes parecem ser de número único, dando a impressão da revista ser anual. Ok? Estrutura. Eu achei ela bem estruturada. Vou botar um 4. O único problema é que não é consistente o que ela diz que é trimestral com o que a gente vê na revista, né? E enviar com muita alegria. Acabou. Meu Deus, que trabalho. Quase não dormi. Professor, mas nesse caso foi fácil porque estava no ICIEO, né? E quando a pessoa só acha a revista mesmo, não acha em mais lugar nenhum, que ele tem que pegar os dados da própria revista, que fica mais difícil de encontrar os indexadores, os outros. Essa é o objetivo, Pierre, da gente não botar só uma revista, botar 4, né? Para que vocês encontrem revistas diferentes, revistas que, por exemplo, o que é o campo que a gente colocou sobre nós, né? Por exemplo, quem pegou revista em inglês? Tem que traduzir, né? Tem que traduzir ainda para poder encontrar no Google Acadêmico? Ou eu posso colocar qualquer idioma? Foi no Chrome, o Chrome traduz, né? Mas, por exemplo, eu não escrevi lá a palavra em inglês sobre nós, né? Aí a pessoa teve que procurar lá a palavra about, que é a palavra que normalmente está relacionada sobre nós. Abre uma abinha do Google Tradutor do lado e vai em fundo. Pode usar, né? Isso é uma aprendizagem para a gente, pessoal. As revistas mais acessadas, já tenho que falar para vocês, são as revistas em língua inglesa. As revistas brasileiras são menos acessadas, porque só vai acessar quem sabe português, né? Então, quem sabe português são aproximadamente 10 países do mundo. Você queria relatar uma experiência pessoal com busca de artigos fora? Os artigos de evasão dos modelos teóricos são tudo de fora, estrangeiro. Aí, o que eu via? Eu via dissertações e teses citando aqueles artigos, pegando aqueles modelos, fazendo uma interpretação deles, aí eu pensei, eu tenho que ir para o original, eu tenho que ver como é que eles fizeram. Tinha que ler inglês. Felizmente. Não se preocupe assim, meu Deus, eu vou ter que ler inglês agora? Não, calma. Não, eu estou falando no meu caso. Primeiro, a gente só está fazendo o quê? Que vocês tenham acesso às revistas, e quando você vê a revista, talvez você tenha sido aquele sortudo que pegou no seu grupo uma revista em espanhol, uma revista em inglês e uma revista em português. Pô, cara, parabéns, que legal, né? Talvez você seja aquele cara que pegou tudo em português. Não sei se o Pierre foi sorteado com essa, né? Eu acho que ele foi sorteado. Línguas diferentes, né? Espanhol e inglês, todos. Foi. Olha aí, rapaz, você é um sortudo. Não entenda isso com o contrário. Eu acho que você está aprendendo mais, porque quem pegou só português sabe mexer só em português. Porque tem mais acesso mesmo, é mais fácil de encontrar. Pois é. Mas sim, eu não olhei as perguntinhas. Deixa eu ver aqui se tem alguma que a gente não respondeu, né? Aquela da 2 para A1, né? Deixa aquela que a gente escolheu mesmo, que a gente está usando de 2013 e 2016. Né?
E professor? Eu peguei... Oi, pois não? O que é indexadores? O indexador, ele é um reserva, como diz assim, ele é um banco de dados de revistas. No caso, o banco de dados, ele tem critérios para aceitar os artigos da revista. E aí as universidades, elas se vinculam ao indexador, né, para poder ter no seu banco de dados os artigos daquele indexador. Para a gente falar de indexador, a gente tem a palavra indexadores. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Para você trabalhar com isso, é uma área chamada biblioteconomia, né? Que, na verdade, seria a área de gerência de sistemas. Se usa a língua inglesa como base e coloca as palavras que nós chamamos de descritores. O que é um descritor? Um descritor é uma palavra guarda-chuva que dentro dela tem várias outras palavras, né? Por exemplo, quando eu vou falar de alfabetização científica, ela não é um descritor, ela é uma palavra-chave. Se eu for usar isso, por exemplo, para pesquisar artigos fora do Brasil, eu tenho que traduzir para o inglês. E aí eu vou ter que usar o termo chamado Scientific Literary, que seria, em português, letramento científico. Só que lá, letramento científico, ele dá o guarda-chuva para vários termos que eu uso, por exemplo, em português. Os indexadores são essas instituições que vão regular como é o resumo, qual é a palavra-chave, qual é a área temática, e vai organizando isso. De tal maneira que nós, pesquisadores, utilizamos, por exemplo, o periódico da CAPES, o banco de teses da UFAM, eles já estão todos organizados. A gente coloca as palavrinhas corretas e a gente vai achar os trabalhos. Entendeu? Agora, o que é engraçado, vocês vão ver lá que as revistas brasileiras têm muitos indexadores, mas você vê que elas são pouco citadas. Uma das razões pode ser o quê? Porque ela é em português, ou até mesmo porque não se achou aquele artigo tão relevante assim. Então, publicar não quer dizer que é aceito na comunidade científica. Quando você publica, é a primeira etapa. Você vai publicar e a comunidade científica, por meio dos indexadores, vão pesquisar, vão baixar, vão ler e vão fazer o julgamento. Esse artigo, ele é bom para citar? Ele corrobora o meu dado? O seu método é semelhante ao meu? Então, bacana. Ou eu posso citar para criticar, dizer esse trabalho teve baixa qualidade. Ele não soube fazer uma boa orientação. E o pior de todos é não citar nem para falar bem, nem para falar mal. Quer dizer que está sendo ignorado. E isso é bacana que você já tenha logo esse entendimento, porque alguns aqui já vão, ano que vem, se despedir da gente e vai querer entrar no mestrado, né? Então, não basta você olhar um artigo publicado, você tem que ver se é um artigo bem aceito. E como é que nós sabemos que um artigo ele é bem aceito? Se ele tem mais de 3 anos e ele tem uma quantidade de citações, quer dizer que ele é um artigo que está sendo aceito. Ah, um artigo que saiu esse mês, então a maioria dos cientistas ainda nem leu. Às vezes, um artigo para ser citado demora entre 1 a 2 anos para começar a ser citado. Você vai ver que esses artigos aí que eu botei, ele é de 155 citações, né? Cadê? Ele foi publicado em 2006. Então, deu tempo para o pessoal ler esse artigo para poder citá-lo. Tudo bem? Professor, uma pergunta aí, já que está aí. Todas as versões, explica um pouco sobre isso, se, tipo, a pessoa pode ficar mudando a versão, atualizar para ser mais aceita. Uma versão para ser mais aceita? Eu não entendi, Pierre. Pode repetir? Do lado, em artigos relacionados, tem todas as versões do artigo. Ah, sim, eu acho que tu está falando sobre os canais de acesso do artigo, né?
Esses são os Se ele é canais. impresso, se ele é digital, se ele está numa plataforma, se está numa outra, é nesse sentido? É porque eu estou vendo aqui todas as versões do Google, né? E eu estou querendo entender melhor essa questão. Ela é. Ah, sim. Total de versões, né? Entendi. Bem aqui, pessoal, se vocês forem reparar num artigo sobre a evolução da história do impacto da tecnologia na área de saúde, tem a estrelinha, que no caso, se você tiver logado com a sua conta, ele vai salvar esse artigo na sua conta particular. As citações, né? Se você clicar, você vai ver quais são os artigos que citaram, né? Artigos relacionados, quer dizer que vai pegar os mesmos descritores, e todas as versões. Esse todas as versões é aonde esse artigo foi identificado como salvo e acessível na internet. Entendeu? É o mesmo artigo. Por exemplo, aqui a gente sabe que ela tem quantos descritores, quantos indexadores, né? Deixa eu voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Fora isso, tem um complementar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E notem que os indexadores são internacionais aí, alguns. Esse daqui são internacionais, esse aqui embaixo são nacionais. Que ajuda Quer dizer na que pegaram uma versão de cada dessa e colocaram em uma dessa. E o Google localizou, dessas 17 aqui, o Google localizou 14. Interessante, né? Mas não localizou todas. Isso mostra, por exemplo, que o Google, ele é bom, mas ele não é perfeito. Ele não consegue achar todas as citações, ele não consegue achar todas as plataformas, mas ele é o melhor para achar, até agora. Tem outro. Não tem outro, é tudo tu mesmo, né? Esclarecido, Pierre? Bem esclarecido agora. Oi? Não, tá bem, deu para entender agora. Deu para entender, né? A Ellen perguntou ainda há pouco se pode refazer. Boa pergunta, professor. Eu acho que eu errei dois. Pode. Se vocês quiserem refazer, vocês refazem, a gente apaga as respostas anteriores, tá? Não tem nenhum problema se quiser refazer. Vocês só nos avisem para a gente poder procurar, porque de qualquer maneira a gente vai filtrar por ISSN, e aí a gente vai ver alguns repetidos. E aí aquele que tiver com menos informação, a gente vai deletar. Eu Tá acho bom? que vão refazer aquela parte da citação, com certeza, só o que eu tô vendo. Né? Pode ser. E é bom para fazer de novo, porque já vai treinando, né? Pessoal, esse formulário, ele é o mais fácil. E qual é o propósito dele? Que você aprenda a encontrar revistas. E eu fico muito feliz por ter visto pessoas que já tentaram, não estão esperando chegar semana que vem. Já nessa aula já começaram a fazer, né? Isso é muito positivo. Façam isso. Por quê? Porque aí para depois, até semana que vem, vocês vão estar entregando as resenhas, né? Mas aí o que acontece? Vocês já estão tendo acesso à revista, a indexador, esses nomezinhos que a maioria dos pesquisadores, assim, de estudante não sabe. Vocês já estão sabendo agora, tá? Alguma coisa, Álvaro? Sim, professor. Era uma dúvida que ela já foi sanada quando o senhor estava mostrando aí. Teve a última revista que eu fiz foi uma revista internacional, ela era espanhola, e eu não encontrei o ano da digitalização dela. Aí eu fiquei pensando, será que eu procurei errado? Foi procurando qual é a revista digitalizada mais antiga? Como? Você foi andando para trás, você vai em arquivo, que são onde tem todos os números lá, né? E aí você vê qual é aquela que está disponível para abrir. Se tiver uma listagem lá e não pode abrir, é porque não está digitalizado. Aí você vai até onde é possível abrir. Tem essa daqui, por exemplo, de 1999, que ela digitalizou tudo. Então, tudo. A data de fundação e a data de digitalização é a mesma.
Quando ela não fala a data de digitalização, a gente tem que ir em arquivo e ver quais são os números que estão disponíveis de uma forma digital. Arquivos, né? Em arquivo. Aqui, ó, por exemplo, essa revista aqui. Está aqui aberto, né? Cadê? Aqui. Arquivos, né? Número atual, que é o último número, né? Aí, ó, aqui, ó, volume 22 de 2020. Arquivo. Aqui, ó, aquela e as outras, ó. Boa parte das revistas tem essa seção de versões de volumes anteriores. Se não tiver o nome arquivo, tu vai ver volumes anteriores. Sempre tem essa seção para indicar quantos volumes foram publicados. Professor, teve uma observação que eu fiz também, não sei se pode contar ou não, mas assim, tinha alguns sites que eu entrei, por exemplo, ele foi fundado, se eu não me engano, em 1991. E lá no finalzinho do site, aparecia lá que ele tinha sido criado em 2016. Eu poderia considerar essa data como o ano da virtualização do site? Ou não tem nada a ver? Aquele é o ano do site. Só que a gente não está perguntando isso. A gente está perguntando qual é o volume ou o número que está digitalizado. Porque eu vou te falar, a maioria digitalizou a partir de 2000 ou 2010. Essa revista, por exemplo, ela não digitalizou. A gente quer saber qual foi o ano que começou a ser digital. A gente está querendo saber qual é os números que estão digitais. Essa revista aí foi digitalizada em 1999. Ela foi bem depois digitalizada, mas ela foi impressa em 99. Mas ela já liberou, né? Desde 1999, todos os números dela já estão digitalizados. Então, para a gente sabe. Se eu usar revista de enfermagem, todos os números delas eu vou poder encontrar arquivo digital. De repente, nessa revista espanhola, eu vou chutar aqui. Vamos imaginar que ela foi fundada na década de 80, né? Mas só está digitalizado até 2000. Quer dizer que de 80 a 99, 1999, ela aparece que tem números, mas não estão disponíveis para você. Então, o ano de fundação dela é 1980, ano de digitalização 2000. Então, eu sei que nem todos os números dela eu vou ter acesso. Certo. Faz sentido. Agora, o site não é bom confiar, por quê? Porque tem revista que muda de site, muda de plataforma, a universidade mudou o sistema, e aí esse ano do site não é da revista, é da plataforma. Ok. Ainda bem que eu não considerei. Alright, gente, dúvidas? Pode perguntar, estamos aqui para isso. Deixa eu ver aqui. Como eles vão refazer, Saulo? Tu acha que a gente vai precisar pagar tudo ou só algumas? O que tu acha? A gente não precisa ter pressa não, Jardel. O pessoal vai preenchendo e a gente depois vai filtrar, vai ver o que vai repetir, né? A gente vai olhar pela data, porque registra a data também, né? Aí que ocorre, pessoal? Incentive uns aos outros. Pelo que eu soube, vocês têm um grupo aí do Zap Zap, né? Aí o pessoal fica dizendo, eu nem comecei, vai lá, não é tão difícil assim, vamos fazer e tal, é importante conhecer. Eu peguei uma revista em inglês, eu nem sei para onde vai. Aí quem já pegou uma revista em inglês? Eu peguei, eu fiz assim, cozido, assado, frito, deu um pé de jabá. Gente, seria ideal vocês tentarem terminar pelo menos até segunda-feira, porque na terça eu já vou colocar o segundo link lá no grupo do WhatsApp, que é o da construção de dados 02. E esse vai ser mais complexo. E aí eu vou mandar um e-mail também incentivando, porque não dá para a gente fazer o nosso trabalho atrasando os outros, né? Quem não fez a primeira semana, quando for entrar na segunda, não vai conseguir fazer.
E é isso que eu estou temendo. E aí dá problema, né? Dá problema. Não fica legal, né? E na terceira semana, a gente vai pegar o resultado de todo mundo. E, mas fulano ainda está fazendo. Pô, cara, complicado, né? Vai estar prejudicando o pessoal. E a gente tem data para terminar, né? Então, nosso incentivo, tá? A gente sabe que tem gente aí que trabalha na base da pressão, da data. É para entregar quando? Eu vou fazer faltando 1 segundo para o horário e tal. Isso que eu falei logo, segunda-feira. Pronto, tá aí, ó, prazo. Tem cronograma, é isso mesmo, tem cronograma, é isso aí, tá? Por exemplo, segunda-feira, terça-feira, a gente quer que tudo esteja pronto. Pensa, mas eu vou fazer... Faz logo, por quê? Porque falta internet, né? O cachorro é atropelado, tudo pode sei lá, acontecer. O parente morre pela terceira vez, aí você não consegue, né? Vai aparecer um bocado de coisas. E a gente sabe que também estamos na questão da pandemia e pode acontecer realmente coisas sérias. E a gente quer que quem puder fazer já vai fazendo logo, não deixa a coisa demorar. Bom? Bem, para mim é só, Jadel. Também para mim. Pessoal, só o último aviso. Lá no grupo do WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem, tá, gente? A gente criou o grupo justamente para ter... Eu faço a ponte entre vocês e o Saulo, tá bom? O Saulo é uma pessoa bem ocupada, né? Pode falar, Álvaro. Eu acho que seria correto também uma pessoa bem enrolada com o WhatsApp também. Quer entrar no grupo do WhatsApp logo, Saulo, se for o caso? Rapidinho, Jadel, acho que o Álvaro ia perguntar alguma coisa. Álvaro, pode perguntar. Perguntando, um pouco fugindo do assunto, mas é relacionado à universidade. Se vocês têm alguma informação a respeito da volta? Não é uma volta. Eu estou lá no grupo do DB. Não te colocaram ainda não, né, Saulo, no grupo do... Deixa eu responder o Álvaro rapidinho. Disse que vai ter uma live estudante amanhã no YouTube para ver isso, Álvaro. Eu sei que o reitor ele está marcando os encontros, né, para fazer essa discussão. Teve o último encontro que a live foi hackeada, isso assustou muito os professores. Nossa, é? Uau. Rapaz, a bandeira nazista colocaram lá na live, foi tenso. Gente, que isso? Para ver como é que é a coisa. Mas aí, se eu souber... o plano de biossegurança, né, Jadel, saiu. É porque é o seguinte, nada sai sem um plano de biossegurança. Uhum. Saiu o plano de biossegurança. Agora, tipo assim, vai ter que ter a questão com os alunos, depois vai vir para as unidades e das unidades para os cursos, né? Eu sei que o Nagel já está... Eu sei que o professor Nagel já está articulando junto ao departamento DB, né, para poder já deixar tudo preparado, para quando sair a decisão já não ter muita demora. Legal. Tem locais, assim, tem universidades federais que já estão funcionando, mas assim, naquele sistema, né? Aulas teóricas são virtuais, como a gente está fazendo aqui, né? As aulas práticas faz por... no sistema de manejamento, que seria assim, parte do grupo vai e a outra parte no outro dia, né? Para não gerar muita aglomeração. E aquela questão de manter sempre uma distância na sala de 1,5 m, né? Ter cuidado, cada um ter seu álcool gel, cuidados pessoais mesmo, né? Eu acho que aqui no Amazonas a gente já está chegando no momento de ter essa maturidade, nós estamos com uma queda de 38% dos casos, assim, da questão de óbito, porque em alguns lugares a questão de contaminações está aumentando, né? Mas por alguma razão a questão dos óbitos não está acompanhando. O G1 publicou que a queda foi 29% aqui no Amazonas, o gráfico mostrando. Foi, né? Aí teve até uma discussão se ia ter uma segunda onda, porque o final do gráfico estava subindo um pouquinho, mas não subiu. Nos últimos dias saiu que realmente estava descendo. Que bom, né? Eu acho que a gente não deve descuidar. É o laboratório do Brasil, né? Porque a gente foi o primeiro que explodiu, e aí o ideal era o primeiro a retornar à normalidade.
O ideal é a gente manter os cuidados mínimos, pelo menos o distanciamento e a máscara, acho que já ajuda bastante. Mas é aquele negócio, pessoal. Máscara, né? O álcool gel, nada de ficar pegando na mão, né? Se quiser, tipo, fazer aquela brincadeirinha de cumprimentar com o pé ou com o cotovelo, mas nada de pegar com a mão. Casal que adora grupo, né? Os ambientes vão ter que ser higienizados 2 a 4 vezes. Entrada no banheiro possivelmente vai ter que ser uma por vez, não vai poder ser banheiro aberto, né? As bancadas, né, das práticas sempre higienizadas, o pessoal vai ter que usar luva com mais frequência em algumas práticas, né? É todo cuidado, porque vidas humanas são necessárias ter esse cuidado. A gente não vai querer perder nenhum professor, a gente não vai querer perder nenhum aluno nosso também, mas, ao mesmo tempo, entendemos que a gente tem que ter um pouquinho de coragem para começar a retornar uma certa normalidade, se estamos tendo condições para isso. Se não tivermos condições, aí é complicado, né? Eu acho que é isso que o reitor e a equipe das reitorias estão tentando fazer e verificar, né? É isso, gente. Gente, deu 8 horas. Aí, professor Saulo, tu decide se tu quer fazer parte lá do grupo, né? Vão querer mandar algumas dúvidas. O grupo lá do WhatsApp. Não, fica tu, Jardel. Eu não fico nem em nenhum grupo. Eu pago muito mico. De repente eu vou mandar lá uma piada para vocês nem vão rir. E eu vou dizer, não era para vocês, era para outro grupo. Tá bom. Gente, não se preocupe. Eu não me dou muito bem. Mas aí, se vocês quiserem falar diretamente comigo, eu já falei para o Jardel, né? Vocês podem mandar e-mail. Eu já mandei para vocês, né? Podem mandar e-mail, não se preocupe, o professor Saulo responde, tá? Pessoal, foi muito bacana, legal estar com vocês. Fico feliz por vocês estarem aqui conosco. Tenho certeza que vocês poderiam ter escolhido qualquer coisa para estudar, mas vocês optaram em encarar esse abacaxi que é estudar metodologia. Não é fácil. E vocês estão aqui. Parabéns por essa coragem, por essa disposição. Com certeza vocês poderiam estar dizendo, está dando mais trabalho que eu pensava. Mas, olha, vai ser recompensador. Tenho certeza que, no mínimo, você vai ter um olhar diferenciado para essas coisas. Tá bom? Eu vou me despedindo. Beijo a todos e um abraço. Até mais, hein? Olá, professor. Até mais. Boa noite, Até mais. Ok, gente, boa noite para vocês. Qualquer coisa a gente conversa lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Beleza. Falou, professor. Beleza. Tá bom, se cuidem. Até mais. Eu também.